Meus irmãos, nós vamos fazer leitura aqui no texto em Eclesiastes capítulo 4. Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 12. A minha tradução é um tanto diferente da sua, mas as ordens dos fatores não alteram o produto, tá? Continua sendo o mesmo. Versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seus trabalhos. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Podeis sentar, irmãos? Graças a Deus. Nosso assunto desta noite é o poder da união. Meus queridos irmãos, o livro de Eclesiastes, ele está inserido nos livros da poesia ou da sabedoria. Foi escrito por Salomão, filho de Davi, o filho que ele teve com Betseba, que era esposa de Urias, e que Davi, de uma forma tão terrível, ele a toma para si, né? Por mais que Davi errou, filho que Betseba se engravidou, o primeiro dele, morreu. Porém, a gente nota que Deus perdoou Davi, perdoou também Betseba, e lhe concedeu um filho, para que ele pudesse assentar no trono de Israel. E o mais interessante é que o próprio Deus fora quem prometeu que isto iria acontecer. Pois bem, com a morte de Davi, Salomão então assume o trono de Israel. E ele pede a Deus que lhe ajude para governar o povo. Em uma noite, Deus se apresenta a ele e disse: pede-me o que queres. E ele disse: Senhor, o teu povo é numeroso, eu sou um jovem rei, não tenho toda a sabedoria do meu pai, então eu lhe peço sabedoria para governar o teu povo e fazer justiça. O Senhor se agradou deste pedido. E Deus então disse: não vou dar somente sabedoria a você, vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas, como nenhum outro teve. E Salomão começa a reinar, e ele começa a mostrar essa sabedoria que Deus lhe havia dado. A primeira vez que essa sabedoria se manifesta é o sistema de exame de DNA salomônico, né? 2 mulheres dormiam juntas e as duas tiveram filhos na mesma época, e à noite uma delas dormiu sobre o seu filho e o matou. De madrugadinha, jeitosamente, ela foi lá, colocou o filho dela morto ao lado da sua amiga e pegou o filho vivo dela e trouxe para si. Quando despertou o dia, foram verificar, o filho estava morto, mas a mulher
Qual é a mãe que não conhece o seu filho? Ela foi verificar e disse: não, esse não é o meu filho é aquele. E a briga foi tão ferrenha que levaram o assunto lá diante do trono do rei. E o rei, então, da sua forma mais convencional possível, decidiu de quem era o filho. Diz: traz uma espada, parte essa criança no meio, dê a metade para uma e a metade para outra. Naquele momento a verdadeira mãe se comoveu, porque viu que o destino do seu filho terminava ali. Ele disse: não faça isso, não mate a criança, dê para ela. Era melhor um filho vivo, ainda que sendo criado por uma outra mulher, do que o filho morto. A outra que tinha dormido sobre o filho dizia: não, mate ele, assim nem para ela e nem para mim. Aí Salomão viu que o interior materno daquela mulher havia sido comovido. E ele disse: dê para essa daqui o filho, porque é dela. E entregaram o filho e foi solucionado. E todos ouviram e disseram: bom, há sabedoria no rei. E a forma como ele executou a construção da casa de Deus fora algo extraordinário. Sem contar também o palácio que ele fez. A fama dele se propagou por todas as terras. Ele no negócio era imbatível. Era o Ronaldinho dos negócios. Ele era imbatível. Ele comprava um cavalo lá dos hititas, ou melhor, ele comprava um cavalo no Egito, levava esse cavalo lá para o seu aras, engordava o sujeito e vendia para os hititas num valor dobrado. E ele foi enriquecendo. E diz a Bíblia que na época de Salomão a prata não tinha valor. Era como se fosse pedras das ruas, as pratas que havia no reino. O homem era riquíssimo, porque quando Deus invoca com a tua vida, dizendo que vai te abençoar, todo capeta que se coloca na frente morre. Não há impedimento. Se Deus disser para você: eu vou te abençoar, estou falando Deus, não estou falando aquele profeta de beira de estrada, mas se Deus disser para você: vou te abençoar, acabou, meu querido. Pode juntar o inferno com todos os outros partidos e tentar impedir você. Não vão conseguir. Vão dificultar, mas não vai te impedir. Porque Deus é assim que Ele faz. E com Salomão foi isso. Porém a Bíblia diz que na velhice, esse Salomão tinha algumas coisas que o homem jamais deve ter. Primeiro, ele tinha mais de 1000 mulheres, 700 concubinas, 300 princesas. Irmão, se uma mulher só já é difícil, imagine 1000. E ele começou a casar com todas, porque naquele tempo fazia o casamento na base da sustentação política do reino. Então ele casava com a filha do outro rei, para que aquele outro rei não invadisse as suas terras. Ele casava com a filha do faraó, para que o Egito não invadisse a sua... Ele foi casando. Eram os casamentos políticos. E estas mulheres vinham de suas terras trazendo a sua maneira de adoração, o seu Deus. E a mulher chegava e dizia: mas o meu Deus é Adrameleque. Eu não vou adorar esse Deus invisível que vocês adoram. Eu tenho o meu Deus. Bom, então faz. Aonde eu posso fazer um altar para o meu Deus? Faz ali naquele cantinho. Primeiro. Casou com uma princesa filisteia. Não, mas meu negócio aqui é Maloque. Faz um altarzinho para o Maloque. E aí ele vai. No final ele já começou também a adorar até aqueles deuses. Porque se o pessoal diz que as mulheres é o sexo frágil.
Dá para contestar. O homem mais sábio cometeu a maior loucura. Começou a adorar os deuses das mulheres que ele havia casado. Você está rindo dele? Mas ela começa a chorar, você libera o cartão, abre a carteira, você faz tudo. Troca de igreja. Ah, a esposa quer ir congregar lá em tal lugar, então eu vou junto. Faz qualquer negócio. Graças a Deus que você casou com uma mulher santa e ela sempre vai te levar pelo um bom caminho. Não é o bom caminho Shopping Praça Nova, não. Ela sempre vai te levar por um bom caminho, para perto de Jesus. Amém, irmãs? Essas daqui, alguém muitas vezes me pergunta: pastor, Salomão foi salvo ou não? Eu digo para eles: olha, irmão, naquele dia nós vamos procurar lá no céu. Se ele não estiver lá, de repente ele está num lugar mais quentinho, né? Muitas vezes estamos tão preocupados se fulano foi salvo, esquecemos de saber se nós somos. Estamos tão preocupados com o outro que esquecemos que a responsabilidade nossa é saber se eu sou salvo. Lembra daquele camarada que chegou e perguntou para Jesus: Senhor, são muitos os que são salvos? Jesus lhe passou um sabão na cara dizendo: porfiai pela porta estreita, porque espaçoso e largo é o caminho, e a porta também é larga, que conduz à perdição. E são muitos que encontram esse lugar fácil. Então muitas vezes estamos preocupados se fulano está salvo, se fulano está no céu, se a gente ainda nem sabe se estamos lá. Então vamos nos preocupar com o lado de cá, né? Aí Salomão, meus irmãos, final da vida, ele escreve este livro. Esse é um resumo da vida dele, da luta dele, da batalha dele, da busca que ele tinha. E a conclusão que ele chegava em tudo aquilo que ele esquadrinhava, buscava minuciosamente era: é vaidade. É vaidade. É vaidade. É vaidade. Salomão dizia: eu fui sábio, entendido, me envolvi em tantas coisas, e tudo isso é fadiga de espírito, vaidade. Salomão, neste livro, ele anseia pela vida simples. Ele quer, como diz a música, uma casa para morar, comer um churrasquinho no final de semana, tranquilo, uma vida sossegada. Porque quando você procura tantas coisas, você para de viver. As outras coisas começam a mandar na sua vida. Este é o grande problema dessa nossa sociedade. Vai se enfiando em tantas coisas que no final passou a vida e não vivi. Não vi os meus filhos crescerem, não brinquei com eles, não joguei bola no campinho, não soltei pipa. Na minha época era papagaio, né? Não soltei pipa. Não ensinei ele a andar de bicicleta. Não fui pescar com ele, matar pernilongo lá de noite na beira do rio. Não fiz nada dessas coisas. O menino cresceu e agora ele tomou um caminho diferenciado e eu não sei mais o que fazer. Salomão está nesse pé, numa situação como essa. É uma realidade que ele não cuidou dos filhos, que o filho que substituiu ele nem quis seguir o conselho dos seus ministros que tinham ficado. Foi procurar conselho com a juventude, o pessoal maneiro. Mas ele escreve aqui sobre uma sabedoria imensa, que é a questão da união. E ele fala sobre esta questão da união. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz assim: um é pouco, dois é bom, três é ótimo. A união, ela só causa bondade. A união assustou até o próprio Deus. Quando o povo se reuniu para fazer a Torre de Babel, Deus desceu para espiar e deu uma olhada e disse: vixe,
Parece que Deus naquele dia estava meio araçatubense e disse: vixe. E é vote, né? É vote. Esse vixe é mineiro, né? Deus disse: agora não haverá nada de impedimento para o povo. Tudo que eles decidiram, eles vão fazer, porque estão unidos num propósito. Como que eu posso fazer? Aí Deus então confunde a língua deles. Aí confundiu e virou aquela confusão. Línguas confundidas, acontece uma grande confusão. E então eles são esparcidos pela terra fora. Veja como Deus se surpreende com a união. Agora, por que um é pouco? Lá no Jardim do Éden, ou no princípio da criação, o acento de qualidade que Deus deu a todas as coisas que Ele criou era esta: e viu Deus que era muito, muito bom. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, bom. Deus fez o mundo vegetal, bom. Deus fez o mundo animal, bom. Deus fez o homem, bom. Mas chegou um momento que ele disse: não é bom. Não é bom. Se Deus disser que não é bom, você vai discutir com Ele? Não tem como discutir com Deus. Se Ele disser que é bom, é bom. Se Ele disser que não é bom, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Porque um homem só, irmão, ele faz muita coisa, muita danura. Ele precisa de alguém para governar ele. Não é bom que o homem esteja só. Então um só não é bom. Por isso que o matrimônio, ele é uma associação, uma unidade. Não será mais um, mais dois, mas uma só carne. Deus então está dizendo que um só não é bom. No Éden já ficou declarado que não era bom. Porque o dia que Deus fez uma parceira para Adão, o menino destampou até o dom de profecia. Quando ele viu a Eva chegando, ele entrou no manto. Ele já era da Assembleia de Deus naqueles dias, né? Já entrou que entrou. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E aí ele já começa a profetizar: deixará pai e mãe, unirá sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ó, felicidade das felicidades. Não sabia ele que dias passando, as coisas ia ficar um pouquinho difícil. Mas Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, para dar o sentido da unidade e da união. Você pode estar errado como for, mas a sua mulher fica do seu lado. Amém? Poucas mulheres, hein? Você pode estar errada como estiver, mas o seu marido fica ao seu lado. Amém? 5 aqui. Porque é uma unidade, uma união, indo para um lado só. Então não é bom estar sozinho. Ao solteiro, eu oro a Deus que você case. Amém? Oh, maravilha. É pouco porque não é bom estar sozinho. Agora, 2 é bom. 2 é bom. 2 é melhor do que 1. Sim ou não? É melhor ser 2 do que ser um só. Aí ele vai apresentar por que é melhor ser 2. Porque ele falou: se um escorregar e cair, o outro levanta. Se ele estiver sozinho, não tem quem ajude ele a levantar. E se o camarada tiver 70, já foi.
Do jeito que ele cair, os ossos partem. Ele fica lá gritando e não tem outro para ajudar. Então, 2 é melhor do que 1. Por quê? Porque se um cai, o outro levanta. Isso acontece no matrimônio, meu irmão. Quantas vezes você está para baixo e a santa do teu altar começa a passar a mão na sua cabeça, vai dizer, não, vai dar certo, hoje não deu certo, mas amanhã você vai voltar lá e você vai vir com a vitória. Irmão, você quer ver o homem ficar um leão? É quando ele chega derrotado em casa por algumas circunstâncias da vida, e a esposa diz, que é isso? Você apenas perdeu uma luta, não perdeu a guerra, volta lá amanhã, tenta de novo. E você então, com essas palavras da sua esposa, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e vai lá. Quando um cai, o outro está falando da ajuda para levantar. E quem na vida nunca caiu? E quem na vida nunca precisou de alguém para levantá-lo? Quantas vezes você caído, prostrado, arruinado, muitos passou e criticou, muitos passou e soltou palavras de censura, mas passou um lá e te pegou pelo braço e disse, eu te ajudo, eu te levanto. Então é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta, o outro ajuda a levantar. Porque é melhor ser 2 do que 1? Porque no tempo do frio, ele fala do frio, a estação do frio. Se chegar o frio, como é que o que estiver sozinho vai se esquentar? Como que ele vai se esquentar? Ele está dizendo que 2 é bom porque os 2 transmitem calor humano um para o outro. Há a temporada do frio, porque outono, inverno, primavera e frio, ou verão, inverno, primavera e outono, essas estações, elas estão aí. Tem o tempo do frio. E o tempo do frio, para quem tem mais idade, é terrível. Não esquenta os pés. É um tal do negócio, meu pé está gelado. E se você é casado, é uma luta, que a mulher de vez em quando coloca o pé assim, e você vai tentando se esquivar e está gelado debaixo, está um gelo medonho. Mas de repente, por mais que está gelado os 2, vai esquentando. Vai esquentando, porque um transmite calor humano para o outro. O nosso corpo, ele tem um calor por natureza. E esse calor vai exaindo de você para o outro, e você vai recebendo o calor do outro para você, e de repente a temperatura se equilibra. Agora, se você estiver sozinho, meu filho, pode chorar e bater o queixo. Não se esquenta. Como 2 é melhor do que 1, porque 2 há o calor mutualmente. E tem um que tem mais calor do que o outro, dependendo da época e quantos anos tem. Tem um que tem mais calor espiritual também. Se eu sou um crente frio, o companheiro que eu vou procurar para andar comigo não pode ser também um crente gelado. Gelo com gelo não pega fogo, mas fogo derrete gelo. Eu preciso procurar pessoas que tenham calor espiritual para fazer com que a minha vida se aqueça. Na época do frio, então eu não posso, de maneira nenhuma, sendo presbiteriano, buscar um batistaca. Eu não posso. Eu tenho que pegar um da Assembleia de Deus e do Papo Amarelo, que fala mistério, que pula num pé só, que entra no manto, para que eu também possa pegar faísca. Crente frio precisa de companheiros que seja crente quente.
porque senão você vai se congelar quando chegar o inverno. Por quê? Que dois é melhor do que um. Agora fala de proteção. Ele disse, porque se alguém levantar contra um, você tem uma força extra. Você tem o outro. Você não está sozinho. Você tem outro para estar ao seu lado. Então dois é melhor do que um, até na hora da briga. Você não vai apanhar sozinho, você vai apanhar em dois. Você vai ter alguém para te ajudar na hora. Se o inimigo te resistir, você vai ter alguém que vai entrar na luta com você. É isso que o nosso amigo Salomão está falando. Olha, se na hora de o inimigo se levantar contra você, você fique tranquilo, porque você tem um ajudante ao seu lado. Quantas vezes você não tem aquele amigo, você diz, ora por mim, porque eu estou numa luta terrível. Qual a oração mais... Jesus disse, onde estiver dois ou três reunido no meu nome, eu aí estou. Jesus não disse, aonde estiver um. Por que Jesus não disse, aonde estiver um? Porque um só. A presença de Jesus é resumida, mas dois, já dá para fazer um culto pentecostal, porque a presença dele está aí. Você terá resistência do inimigo. O inimigo virá contra você. Mas se você tiver um companheiro realmente que ora com você, que intercede com você, é fácil saber se uma pessoa verdadeiramente te ama. Como, pastor? Se ele estiver orando por você. Se esta pessoa está dizendo a você que te ama e não ora por você, ele não te ama. Porque quem ama, entra em batalha de oração pelo outro. Entra em batalha. Orar sozinho é doído, mas ter alguém que está do outro lado dizendo, estou orando por você. Quantas vezes a vida causa um sofrimento tão grande, uma cruz tão pesada, e de repente você recebe uma mensagem e diz, pastor, estou orando pelo senhor. Termino o culto aqui no domingo, eu desço essas escadas, encontro um irmão, o irmão diz, pastor, o senhor está passando uma luta nessa semana, né? Mas eu queria dizer para o senhor que eu estou orando pelo senhor. Ô, meu irmão, quando você é dois, o inimigo pode até levantar, mas ele vai encontrar duas resistências. Duas. Dois é melhor do que um, porque eles podem se proteger um ao outro contra os ataques que lhe opõem. Dois é melhor do que um. Por que Jesus não mandou de um só discípulo, ele mandou de dois? De dois em dois. Não foi assim? E Jesus mandou de dois em dois. E ele disse, ide, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Bom, duas ovelhinhas perdidas. Não. Atacar uma ovelha é fácil, agora atacar duas vezes é difícil. Uma protege a outra. Agora, para a gente concluir, 3 é ótimo. 2 é melhor do que 1, mas 3 é melhor do que 2. Tanto é que Deus é uma trindade composta: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que diz o versículo
12. E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se para derrubar 2 você precisa de uma força, para derrubar 3, como é que faz? 3 é ótimo. Todo casamento funciona, homem, mulher e Deus. É o único casamento em 3 que funciona, homem, mulher e Deus. 3 é ótimo, 3 é melhor do que 2, por quê, pastor? Porque um cordão de 3 dobras, unidos, trançados. Você já olhou para aquele cabo de aço, como ele é? Tem alguns cabos de aço que é fininho, mas eu duvido você quebrar um deles. Estão trançados. O segredo do poder está na unidade. A força resistente está na unidade. Quando você une a tua pouca força com a minha pouca força, toda esta pouca força vira uma grande força. Podem tentar resistir, podem tentar quebrar, terão que fazer uma força maior, e o pior, vão dar conta que esta união não se quebra, essa união não se despedaça, não se rebenta. Quando se fala não se quebra, não se rebenta o cordão de 3 dobras, por quê? Porque tem resistência. Tem resistência, pode puxar, pode puxar, pode puxar e pode puxar. Tem resistência e não será partido, tem força. Porque quanto mais estica um cordão de 3 dobras, mais unido ele fica. Mais unido. Você pega, por exemplo, essas cordas que tem várias tranças, e quando você começa a esticar, ela vai afinando na verdade, mas ela vai se unindo. Vai se unindo. Vai se unindo a tal ponto de que parece que uma entra dentro da outra, e há uma unidade tão perfeita que aquele que está esticando não consegue quebrar e diz: desisto. Então a tua vida e a minha vida precisa sempre de um irmão para estar conosco, mas também de Jesus para fazer parte desta união. Onde estiver 2 ou 3, eu estou aí com eles. Aleluia. Fala de força, fala de trabalho em equipe. Trabalhar em equipe. Nós vivemos uma época em que as pessoas são individualistas. Cada um se preocupa pelaquilo que é seu. Mas o que Deus quer é que venhamos trabalhar em equipe. Jesus deu uma lição extraordinária aos discípulos na multiplicação dos pães e dos peixes. Como trabalhar em equipe. Quando ele foi partir os pães pela segunda vez na multiplicação, ele recomenda aos discípulos que organize o povo em grupos de 50, em grupos de 100. Olha a equipe trabalhando. Organizaram todos, sentaram, porque imagine Jesus começando a partir o pão, todo mundo com fome. Eles iam invadir, derrubar Jesus e acabar com o milagre. Porque tem crente que quando ele vê o milagre acontecendo na vida do outro, a primeira coisa que ele faz é começar a orar contrária. Então Jesus diz aos discípulos: organizem em equipe. Vocês saem, vai organizando, sentando o pessoal.
Depois ele distribui os cestos. Olha o trabalho em equipe. Se fosse para Jesus fazer aquele serviço, você diz, ele conseguiria? Claro que conseguiria. Mas o que Jesus está fazendo? Estou chamando vocês para trabalhar em equipe. Vão distribuir o pão multiplicado, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Por que que Jesus sempre faz assim? Porque Ele quer dar a você e a mim o entendimento de que nós unidos, como diz o refrão, o povo unido jamais será vencido. 3 é ótimo. No mesmo propósito, na mesma direção. Não é um puxando para um lado, outro para o outro. Não. Por que que a maioria dos matrimônios não estão funcionando ultimamente? Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Na Bíblia Sagrada, está escrito em Levítico, que você não deve atar um boi com um jumento, para puxar o carro ou para arar a terra. O que ele está falando? É um jugo desigual. Uma das virtudes do jumento é que o bichinho é empacador. E aí o boi tem que puxar o arado ou o carro e ainda arrastar o jumento. Essa arrastar o jumento foi forte. Aleluia! Eita glória! Então a Bíblia proíbe. E a Bíblia também disse: não ajunteis em jugo desigual. Não ajunteis. Por quê? Porque um vai para um lado e outro vai para o outro. E aquela união que poderia ser forte, inabalável, com a presença de Deus, será facilmente derrotado. A nossa força está na união. Está na união, a nossa força está na união. Se a gente nos unir, irmão com irmão, e Deus como principal na nossa vida, não haverá capeta que possa deter o progresso das nossas vidas. Aleluia! Não rebenta com facilidade. Não rebenta com facilidade. Um cordão de 3 dobras não se rebenta. O inimigo sabe disso. Ele olha e fala: não vou nem tentar. Não vou dar conta. Eles estão unidos. Não vou dar conta. Ele não vai enfrentar. Sabe a tática do lobo? Ele passa semanas e semanas perseguindo o rebanho. E a tática dele sempre é pegar a mais fraquinha, a que fica para trás, retrasando o caminhar. Porque ele não tem condições de enfrentar o rebanho todo de uma vez. Você já viram aqueles animais grandes? Enorme, uma girafa, um elefante. E os leões querem almoçar, mas um só não consegue matar. O que eles fazem? Reúne a manada e começam a trabalhar em equipe. Um vai e dá uma mordida e recua, o outro vai e dá outra mordida e recua, outro vai e dá... De repente aquele enorme animal, o que acontece com ele? Cai. E toda a manada se alimenta. O que é que a Bíblia está me dizendo sobre o cordão de 3 dobras? Não há montanha tão alta e desafio tão grande
que se nós unidos não podemos vencer. Não há problema tão elevado, não há dificuldade, não há, porque unidos nós podemos, unidos nós vencemos, unidos nós não nos quebraremos. Claro que pode haver até um mais fraco, mas vamos trazer ele para o meio, vamos cobrir ele e vamos dizer: conosco você está protegido, vamos junto. Oh, aleluia, glória a Deus. A unidade da igreja é o grande segredo da sua força conquistadora. Quer saber o porquê nós chegamos até aqui? Porque marchamos para um lado só. É como uma orquestra. Você já imaginou que cada um aqui chegasse e quisesse tocar o seu instrumento como bem entendesse? A Bíblia diz: se a trombeta dá o som incerto, quem se preparará para a batalha? Viraria uma loucura isso. Mas cada um trouxe o seu aporte para dentro da orquestra. E o que acontece? Sai o som, a melodia, que é como massagear os ouvidos e aquecer o coração. Unidade. A nossa força está na unidade. O inimigo não atreverá, pois ele sabe que a nossa força é maior. A igreja, irmãos, ela tem mais força do que o inimigo. Porque quanto tempo o inimigo se levantou para destruir a igreja, e a igreja continua aqui, né? A igreja continua. Muitos dos nossos tombaram no campo de batalha. Todo exército tem baixas. Muitos dos nossos tombaram no campo de batalha, mas nós continuamos. Muitos dos nossos enfrentaram inimigos ferozes nas arenas, e muitos deles naquele momento, alguns tinham medo do que estava para acontecer, mas via a coragem do outro e se encorajava também para enfrentar aquelas feras, para enfrentar aqueles gladiadores. Tombava na arena, derrubava, vertendo o seu sangue. Porém, muitos outros se faziam na fila, se levantavam. Aquilo era como semente, iam se levantando. O inimigo lutou para destruir, mas a igreja continua. Algumas pelo caminho foram sufragadas. Por quê? Porque se dividiram, se estatelaram. Mas a igreja unida é um exército formidável, com a bandeira ensanguentada do evangelho e gritando que só o Senhor é Deus. Aleluia! A unidade da igreja, o seu segredo da sua força aí está. A unidade é uma força conquistadora. Quantas coisas que pareciam impossível para a igreja, não vai chegar, não vai dar, mas foram unindo, um com esse, outro com aquele, e de repente chegaram, realizaram, fizeram. Quantas vezes, se pudéssemos trazer nesta noite o pastor Joaquim Lopes Viana aqui para contar como é que foi. Quantas noites ele não disse: eu não tenho, não dá, não vai. Por quê? Estava só, mas veio um e se colocou ao lado, veio outro e ajudou, um ajudou o outro e tomou pela mão o seu irmão e disse: se esforça, aleluia. E a igreja continua de pé. E os opositores, os perseguidores, aonde estão eles? Ficaram esquecidos no tempo, e a igreja continua marchando na unidade, continua marchando. É uma força conquistadora, uma força conquistadora. A igreja
ela não só tem o dever de estar unida, mas ela tem o dever de permanecer unida. Permanecer. Porque um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se disse que não se rebenta com facilidade, significa que alguém vai tentar arrebentá-lo. Alguém vai provar. Alguém vai chegar e dizer: daqui, deixa eu ver se eu rebento. Não é assim? Não tem aqueles fio de nylon que a pessoa pega de um lado do outro para quebrar assim, de repente marca a mão e ele não consegue arrebentar? Alguém vai tentar arrebentar. Porém, ele vai dizer: não dá. É mais forte do que eu. Não dá para arrebentar. A igreja deve estar preparada nesta unidade, porque o inimigo sempre vai tentar arrebentar o cordão de 3 dobras. Ele sempre vai vir. Irmãos, esse sujeito, ele não morreu afogado lá no dilúvio. Ele está por aí. Perguntaram para ele: de onde você vem? Araçatuba. Andando e passeando por lá. Aí o Senhor perguntou: observaste a Assembleia de Deus, Rua Porangaba, número 119? Não só observei, mas tentei arrebentar. Conseguiu? Me arrebentei. Machuquei as mãos, puxando. Tem uns crentes lá que, pensa nos crentes unidos. Ele vai continuar tentando. É o propósito dele. Quanto mais ele tenta, mais nós nos unimos. Porque a vitória é de uma igreja unida. E a igreja unida jamais será rompida pelo poder das trevas. Foi para esta igreja unida que Jesus fez a promessa, dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Ficamos em pé, meus irmãos. O poder da união. 1 é pouco, 2 é bom, mas 3 é ótimo. Se 3 é ótimo, imagine 4, 5, 6, 100, 200. Quanto maior, melhor é. Melhor é. Um ao outro o ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Esforça-te. Quero te dizer nesta noite, por permissão de Deus, você não está só. Você faz parte do corpo de Cristo. Toda essa gente que está aqui são seus irmãos. E eles choram por você quando você chora. Eles sofrem por você quando você sofre. Quem sabe você não está vendo, mas tem deles que oram por você. Lembra do seu nome. Eles são seus irmãos. Você faz parte deste grupo. Você faz parte deste corpo. E este corpo tem o poder de Deus dentro dele. E ele parte para conquistar, para vencer, para ganhar. Não somos um grupo de derrotados. Não somos um grupo de perdedores. A palavra nos disse que somos mais do que vencedores. Por Cristo, somos mais do que vencedores. Não estamos só nesta batalha. Porque você não olha aí para o seu irmão e diga: eu sou teu irmão. O mesmo sangue que me lavou você, você é da minha família. Você me pertence, você é meu, eu pertenço a você. Eu sou teu irmão. E eu vou orar com você, eu vou orar por você,
e nós vamos junto nessa luta, e você será vencedor, porque você faz parte de uma igreja vencedora. Xarabacamanamasori andarabagai. Emanamashuri andarai. Aleluia, 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 aleluia. E eu quero dizer a você, meu irmão, por permissão do Espírito Santo, todas as vezes que o nome de um irmão da igreja ficar na tua mente, por favor, procure descobrir como entrar em contato com ele. Manda uma mensagem a ele. Diga: irmão, você não está sozinho. Irmão, eu estou orando por você. É muito bom saber que tem gente que está orando por nós, nossos irmãos. Oh, nossos irmãos, eles estão orando por nós. Há 4 semanas passadas eu estava em casa, numa situação bastante complicada, e eu recebi uma mensagem lá do Amazonas, de quem eu jamais pensava que poderia mandar uma mensagem para mim. Pastor, lutei e consegui o número do seu celular. Faz uma semana que o Espírito Santo me incomoda para mandar essa palavra para o senhor e dizer: eu estou orando pelo senhor. Oh, meu irmão, me senti fortalecido e disse: não estou sozinho não. Se tem, o Espírito Santo incomoda uma pessoa lá no meio da selva para mandar uma mensagem, significa que a luta não é só minha, a batalha não é só minha. Então, meu irmão, quando esta pessoa, a imagem dela, o nome dela começar a aparecer na sua mente, manda uma mensagem para ela. Você não precisa perguntar para ela como ela está, não. Só diga: o Senhor tem me inquietado por você, e eu estou mandando essa mensagem para te avisar que eu estou em oração com você. Você não está sozinho. Eu tomo você do braço. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, minha alma te ama, Senhor. Oh, glória a Deus. Espírito de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, estamos na tua presença. O Senhor conhece a vida de todos nós. Não há aqui ninguém melhor do que o outro. Somos apenas um corpo, Senhor, unidos pelo sangue, aliançados pelo sangue. A luta muitas vezes tem sido dura, a batalha tem sido constante. Somos um cordão que não se quebra, que não se parte. Podemos ajoelhar, clamar, sentir que somos esticados, tensionados no máximo, mas somos uma igreja de vitória, uma igreja de conquista, uma igreja que se levanta na autoridade do nome do Senhor Jesus para vencer até mesmo o impossível no nome de Cristo.
Aleluia. Quando não tivermos mais força, Senhor, venha nos fortalecer. Quando nos sentirmos abatidos, venha nos levantar. Oh, meu Senhor, te necessitamos. Necessitamos a tua presença. Necessitamos a tua graça. Oh, meu Senhor.